Fala galera, Daniel Teves aqui para mais um vídeo aqui no Coisa de Velho, seu canal dos anos 80 e 90. E hoje eu quero falar um pouco sobre Cavaleiros do Zodíaco e aqueles erros ou má interpretação que você achou ali em Cavaleiros do Zodíaco, aqueles erros que você fala, meu, que absurdo isso, ah, mas foi mostrado assim e agora tá desse jeito, não tem nada a ver, tá errado, eles erraram. Teve erro de continuidade. Ah, fulano falou tal coisa, então é verdade absoluta aquilo que ele falou? Bom, vamos por partes. Eu quero começar dizendo sobre o que é canônico e o que não é canônico em Cavaleiros do Zodíaco. Porque no meu vídeo de Cavaleiro de Ouro mais forte, muita gente, falou, Daniel, os Cavaleiros do Zodíaco, os Cavaleiros de Ouro são tudo fracos, os fortes mesmo são os do Lost Canvas. Amigo, Lost Canvas é um spin-off. Logo, ele não conta pra nada no universo de Cavaleiros do Zodíaco. Ele conta no seu próprio universo. Dentro de Lost Canvas, aqueles cavaleiros são bem fortes de verdade. Eles foram retratados com uma fidelidade e uma profundidade muito maior. Mas isso não torna eles superiores à obra original. Na verdade, vai existir algumas diferenças, eu vou falar disso, sobre qual é o Cavaleiro de Ouro mais forte e por que essa frase não tem nada a ver. O que é canônico, né? Algumas pessoas nem sabem o que significa essa palavra, né? Outras pessoas, isso não é canônico. Aí a pessoa fala, às vezes concorda, às vezes discorda e nem sabe o que significa. Canônico é tudo aquilo que conta para a linha de tempo principal de uma série, de uma obra no texto geral, né? Tudo aquilo que vale para o universo daquela obra. Significa que o que é feito e acontece dentro dessas obras canônicas contam. O resto ou é filler ou é spin-off. E só para dizer, filler é aquilo que você tem na obra principal, né, uma adaptação, e você vai colocando no meio justamente para dar uma enchida de linguiça, a verdade é essa. E na teoria, o filler não deveria interferir na história principal. Ou seja, se você cortar aquele episódio, você não sentiria falta. Isso na teoria, porque na prática Cavaleiros do Zodíaco acabou cometendo umas gafes assim sem tamanho, como por exemplo o Cavaleiro de Cristal, que é um filler, e ele atrapalha muito a história, tanto que quando chega nas 12 casas fica aquele negócio de mestre do meu mestre, fica bizarro aquele negócio com o Yoga, quando na verdade o mestre do Yoga é o Camus, o Cavaleiro de Cristal não existe na obra original. Tudo começa com o Hipermito, que lá conta a criação do universo e outras histórias. Depois disso nós temos os episódios 0 e Origens, que conta a história do Saga e também do Aioros de Sagitário. Depois nós temos o mangá clássico. Sim, o mangá clássico e não o anime clássico. O mangá clássico é canônico. E depois nós temos o Next Dimension, que também é outro mangá. E esse está em andamento no momento, feito pelo próprio Masami Kurumada. Daniel, cadê Lost Canvas? Cadê Ômega? Cadê Santiago? Todos são spin-offs. São obras interessantes, são obras que acrescentam a história, mas não contam para fatos. Você nunca pode citar um Cavaleiro do Lost Canvas comparando com um da obra principal, porque são dois, é como se fossem dois universos, então eles têm pesos diferentes. No spin-off, normalmente, a história é um tanto quanto distorcida, as regras são um tanto distorcidas justamente para que possa ser feito aquela obra. Bom, já explicando aqui, eu estava editando o vídeo e eu achei que era importante já colocar essa informação. O problema da gente considerar spin-off como se fossem parte da obra principal é que os spin-offs eles ignoram fatos importantes para poder criar uma nova história. Por exemplo, em Alma de Ouro, né, o Soul of Gold, os 12 Cavaleiros de Ouro são revividos. Só que isso é impossível nas obras canônicas, o único que pode reviver um cavaleiro, um ser humano, é Hades. E aí você distorce o universo para poder criar essa nova série. Então é por isso que pesos têm que ser considerados. Quando a gente for fazer uma análise de quem é mais forte, de quem lutou melhor, quem foi melhor trabalhado, a gente tem que avaliar a obra como um todo. Bom, a primeira frase que eu quero desmanchar aqui é: não existe Cavaleiro de Ouro mais forte, todos eles têm o mesmo nível. Vamos lá, eu vou usar interpretação para isso. Então aqui é um erro de interpretação ou um erro da obra. Você vai escolher qual dos dois você vai encaixar. Mas essa frase está errada. Os Cavaleiros de Ouro não são excepcionais. Eles não são uma classe à parte do universo de Cavaleiros do Zodíaco. Eles não podem ter as próprias regras. Vamos começar na classe mais baixa, com os Cavaleiros de Bronze. É óbvio, e você sabe, que Jabu, Ishi, Nachi são mais fracos que Seiya, Shiryu e Yoga, por exemplo. Ninguém vai discordar disso. Dentro da classe dos Cavaleiros de Bronze, existe essa diferença. Vamos passar agora para os Cavaleiros de Prata. Os Cavaleiros de Prata são acima dos Cavaleiros de Bronze. E é óbvio que você sabe que, por exemplo, o Dio de Mosca, o Babel de Centauro, o Jamina de Corvo são muito inferiores a Marin, China, Mist
e Asterion, por exemplo, ou até mesmo Orfeu de Lira. Todos esses são muito superiores e não há discussão sobre isso. Vamos agora pular os Cavaleiros de Ouro e vamos chegar nas divindades. Se você assistiu Hades, você leu Hades, tanto no anime e no mangá, você viu que Thanatos e Hypnos são deuses mais fracos do que Hades. Eles são divindades, eles são superiores aos seres humanos, mas é evidente que eles são bem mais fracos do que o Hades. Ou seja, existe uma divergência até mesmo dentro dos deuses. E isso, naquele spin-off que era canônico, que era Prólogo do Céu, mostrava que Atena e Ártemis tinham medo do Apolo, porque Apolo era muito superior. E outro motivo que você pode utilizar da obra original é o Seiya, usando a armadura divina de Pégaso, vence o Thanatos com muita facilidade. Porém, contra Hades ele não consegue o mesmo feito. Na verdade, não chega nem perto de vencer Hades. Quem vence Hades é Atena. Pois bem, vamos descer de novo. Por que os Cavaleiros de Ouro não teriam essa mesma hierarquia? É claro que quando a gente fala de humanos, existe um limite que um ser humano pode chegar. Porém, a própria obra quebrou essa ideia. Os Cavaleiros de Ouro são o ápice que o ser humano pode chegar do cosmos. Mas ela mesma prova que o Shaka e outros cavaleiros chegaram ao 8º sentido, que é acima do 7º. Então, Máscara da Morte, Afrodite, Aldebaran e Miro, se eles não chegaram ao 8º sentido, eles são mais fracos. Concordam comigo ou não? Você diz aí nos comentários. Vale lembrar também que Orfeu de Lira é dito como um cavaleiro de prata superior ao poder dos Cavaleiros de Ouro. Aí não descreve se é superior a todos os Cavaleiros de Ouro, mas vale lembrar que ele está no inferno vivo. Então é bem provável que o Orfeu de Lira tenha despertado o 8º sentido, se tornando assim superior a muitos dos Cavaleiros de Ouro que a gente conheceu na fase clássica, tá? Os Cavaleiros de Bronze são adultos. Eu vi muito disso, mas os Cavaleiros de Bronze, todos os Cavaleiros, na verdade, são muito novos. Vale dizer que Cavaleiros não são humanos comuns. Eles nasceram predestinados a serem cavaleiros. Tanto é que no mangá ou no anime, você escolhe aí, foram mandados mais de 100 crianças e apenas 10 voltaram como cavaleiros. As outras morreram no seu treinamento porque elas não eram destinadas a serem cavaleiros. Portanto, os cavaleiros nascem já prontos para despertar o seu cosmo, eles só precisam de um empurrão para isso. Alguns vão ser prodígios, como é o caso do Seiya, Shiryu, Yoga, Shun, dos Cavaleiros de Ouro, e outros vão ser normais, como é o caso do Misty, como é o caso do Jabu de Unicórnio e por aí vai. Então, um Cavaleiro do Zodíaco não pode ser considerado uma criança normal, ele já nasceu predestinado a ser um guerreiro. Mas eles têm todos na faixa, os bronze, têm todos na faixa dos seus 13, 14 anos, enquanto os de ouro têm todos ali mais ou menos nas faixas dos 20 anos. Falando no Saga, eu não vou responder Ares, Xion e Saga, aquela zona que o anime fez. Isso eu vou deixar para um outro vídeo, porque isso tem que ser explicado com muita calma, pegar muita imagem e eu não vou fazer no momento. Mas entenda que Saga no mangá matou Xion. Ares não existe no mangá, existe apenas no anime. Coisas da Toei. O mesmo ataque não funciona duas vezes no mesmo cavaleiro. Parte verdade, parte mentira. Vale destacar aqui, quando um cavaleiro diz isso, ele está se referindo a exatamente o mesmo ataque. Então, na parte de interpretação, existe algum equívoco da galera que fala assim, mas depois no quadro seguinte funcionou. Sim, mas naquele outro ataque, o cosmo do cavaleiro estava muito mais forte. Então, mesmo o cara conhecendo a técnica, ele não consegue evitar ela porque ela está muito mais rápida, muito mais forte. Porém, vale lembrar uma coisa, nem tudo que é dito numa obra, se não for feito ou acontecer, pode ser considerado verdade. A verdade do cavaleiro é exclusiva dele. Um exemplo claro é quando o Saga diz pro Miro que os bronze venceram os cavaleiros de prata, né? E o Miro diz, eu nunca ouvi falar que um cavaleiro de bronze venceu um cavaleiro de prata. Portanto, se a gente descontextualizar um pouquinho, se alguém parasse o Miro no santuário e perguntasse, você já ouviu falar que um cavaleiro de bronze pode vencer um cavaleiro de prata? Ele iria dizer que não, mesmo isso tendo acontecendo durante a série. Entenderam? Conseguiram localizar? Então, quando um cara diz uma coisa, é a verdade dele, e não uma verdade absoluta da obra. Para ser uma verdade absoluta, tem que acontecer. E no caso do segundo ataque não acerta um cavaleiro, é meio que um erro de interpretação nosso, porque na verdade o segundo ataque que acertou, ele estava muito mais forte. E lembre-se, o cosmo é a parte mais importante de um ataque. Então, se você levou muito mais do seu cosmo, esse ataque não vai ser exatamente igual, ele vai ser muito mais rápido e muito mais forte, mesmo sendo a mesma técnica. Outra dúvida constante é, as armaduras dos cavaleiros se consertam sozinhas? Parte verdade, parte mentira. As armaduras não conseguem se restaurar completamente, mas elas conseguem restaurar partes dela.
Um exemplo claro é quando o Shun perde a sua ombreira e ela restaura. Outra é o peito do Yoga no começo do anime, do mangá, né, que o Ikki atravessa com um punho e depois, mais pra frente, essa armadura se reconstrói. Porém, a gente vê que essa reconstrução natural dela só vai até um certo limite. Quando o Seiya e o Shiryu lutam, a armadura dele fica em pedaços e é preciso o sangue do Shiryu para reviver as armaduras. A mesma coisa no final das 12 casas. Mas quando eles chegam nas 12 casas, mesmo as armaduras do Shun e do Yoga estão completamente arrachadas e cheias de problemas, tá? Portanto, as armaduras conseguem se regenerar até um certo ponto e mesmo assim não ficam perfeitas. Falando em Shun, muita gente tem mania de dizer que o Shun é gay ou afeminado. Vamos deixar claro que o Shun não é homossexual em nenhuma obra e nem em nenhum spin-off. O Shun, na verdade, é um personagem andrógeno e é muito comum na cultura japonesa. Porém, para nós aqui no Ocidente, a gente tem um pouco de dificuldade de absorver esse tipo de pessoa, que a gente olha e não identifica se ele é homem ou mulher, o andrógeno. Então, na cultura japonesa, eles são até considerados belos, as pessoas mais bonitas quando elas são assim. Mas aqui no Ocidente acabou ficando que o Shun é viadinho, mancada do pessoal, né? A próxima é: os Cavaleiros de Prata são fracos. Na verdade, os Cavaleiros de Prata são muito fortes. O problema é que, como esses cavaleiros não foram mostrados lutando contra outras pessoas, foram mostrados só contra os protagonistas, e lembramos, Seiya, Shiryu, Yoga, Shun e Ikki, são prodígios. Eles não são normais, além de serem os protagonistas, óbvio. Mas os Cavaleiros de Prata são sim muito mais fortes que os Cavaleiros de Bronze, tá? E vale destacar que os Cavaleiros de Prata não são vilões. Se você parar para avaliar direitinho, os Cavaleiros de Prata estão sendo enviados para matar cavaleiros traidores. Eles estão fazendo um campeonato de lutas entre eles, estão com uma armadura roubada e transmitindo isso na TV, mostrando ao mundo que existem os cavaleiros. Então os Cavaleiros de Prata, na verdade, estavam sendo heróis dentro do universo que eles conheciam. Então, antes de julgar os Cavaleiros de Prata, tem alguns que são babacas, outros que são mega agressivos e violentos, e mau caráteres até, mas eles estavam tentando lutar por Athena. Galera, eu tava editando esse vídeo, e como esse vídeo tá ficando muito longo, eu vou dividir ele em duas partes. Então na semana que vem, na sexta-feira, vocês vão conferir a segunda parte aí do meu compilado de erros de Cavaleiros do Zodíaco, tá bom? Nos vemos na semana que vem. Não esquece de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal. Até mais!